Fala, povo iluminado! Clarice Lispector é a escolha de janeiro do desafio 12 livros para 2018 do Literamove. Eu sou a Priscila e vim falar com vocês então sobre essa obra espetacular dessa escritora espetacular, uma das melhores obras que eu já li na vida. Nós vamos ter então nesse livro a história de Joana, uma mulher que fala o livro inteiro sobre os seus sentimentos, as suas angústias, as suas inúmeras frustrações e decepções e sobre divórcio, em 1943. A Clarice também trata a questão de gênero em alguns momentos e de relacionamento e amor livre nessa obra, e eu acredito que foi isso que mexeu tanto com os críticos naquela época. Essa Joana, então, vai aparecer em dois momentos no livro, na infância e na fase adulta, quando ela vai casar com Otávio. Logo no começo, a gente vai ter, então, um personagem que vai nos passar a ideia de ciclos, de que a vida é constituída por ciclos. As galinhas não sabiam que iam morrer, e as minhocas se espreguiçavam antes de serem comidas pelas galinhas que as pessoas iam comer. Essas são as observações de uma menina que está vendo o pai trabalhar. Então, a Joana perde a mãe muito nova, eu não tenho certeza se foi no parto, e o pai também, enquanto é criança, e vai morar com a tia. O sentimento, então, de raiva, de maldade, começa a crescer dentro dessa menina, pela falta dos dois e pela angústia, uma solidão que não é preenchida com nenhum amigo e também não é compreendida por ninguém que esteja ao seu redor. Ela vai com a tia a algum lugar e rouba um livro, a tia fica horrorizada e pergunta por que ela fez aquilo. E ela diz, porque eu posso. E quando a tia percebe que nela não tem remorso, não tem nenhum sentimento de culpa, ela começa a chamá-la de pequeno demônio, de víbora. E ela diz isso ao telefone e Joana escuta. E sobre essa questão, a Joana tem uma série de dúvidas. Sobre a questão do sentimento que ela tem, ela pensa que a bondade me dá ânsias de vomitar. A bondade era morna e leve, cheirava a carne crua guardada há muito tempo, sem apodrecer inteiramente apesar de tudo. Refrescavam-na de quando em quando, botavam um pouco de tempero, o suficiente para conservar um pedaço de carne morna e quieta. Esta é a ideia que ela tem, então, de bondade. Quanto a quem ela é, de acordo com tudo que ela escuta e com o que ela pensa, o que a gente tem no texto é curioso como não sei dizer quem sou. Quer dizer, sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo tenho medo de dizer, porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. Ou pelo menos o que me faz agir não é o que eu sinto, mas o que eu digo. E a gente tem isso ao longo do tempo, uma Joana que para então de dizer as coisas e que só observa o que está acontecendo ao seu redor. E vamos entender quem é essa Joana um pouco mais adiante. A mesma Joana já é madura o suficiente para perguntar para a professora o que é que se consegue quando se fica feliz. A professora não sabe responder e se sente coagida pela menina e acha aquilo um desaforo. Então a menina corre para aquele que vai ser a paixão platônica dela na infância e parte da adolescência, que é o professor. É simplesmente chamado professor, não tem nome. Esse professor, então, acolhe Joana até o dia em que a mulher dele percebe que tem algo diferente, a Joana percebe que ela não pode voltar mais ali. Porém, ela leva uma das coisas que o professor diz. Só quem guarda as armas à chave é quem receia atirar sobre todos. E ela vai voltar num outro momento, que eu não vou comentar aqui, para encontrar esse professor um pouco antes dela casar com o Otávio. Ela conhece o Otávio e aquilo que vive de independente dentro dela é o que chama a atenção dele, que é noivo da Lídia. Está descrito assim de forma muito simples o relacionamento deles. Foi tão corpo que foi puro espírito. Não há empatia nem amor entre o casal. E ele vive frustrado porque não tem isso. E toda vez que ele percebe que ela pode se tornar uma pessoa apaixonada e matar aquilo que ele espera dela, aquela mulher independente e que é imprevisível, ele acaba se afastando. Ela, de certa forma, também impede que esses sentimentos nasçam nela.
porém o casamento, tanto para um quanto para outro, é algo como uma prisão. O que deve fazer alguém que não sabe o que fazer de si? Utilizar-se como corpo e alma em proveito do corpo e da alma? Ou transformar sua força em força alheia? Ou esperar que de si mesma nasça como uma consequência a solução? É preciso que eu não esqueça, pensei que fui feliz. Que estou sendo feliz mais do que se pode ser, mas esqueci, sempre esqueci. Nós temos então uma mulher angustiada, que cresce angustiada e solitária, e a partir do casamento, além de angustiada, passa a sentir-se presa. Uma única vez ela encontra essa liberdade, o que ela acha que é essa liberdade, numa mulher viúva que vai oferecer uma casa para ela à venda. O Otávio, então, sente falta de um certo relacionamento, e lá vai spoiler, ele vai tornar-se amante da Lídia, que foi a primeira noiva dele. E isso vai gerar assim, uma série de consequências que vão trazer situações catastróficas nesse romance. Quanto à questão de Deus, ela permeia também o universo da Clarice Lispector, tanto do ponto de vista da Joana quanto do Otávio. E é espetacular que a gente tem. Ora, orou, mas não queria. Não queria porque sabia que esse seria o remédio, mas um remédio como a morfina, que adormece qualquer espécie de dor. Como a morfina de que se precisa cada vez mais, de maiores doses, para senti-la. Então, a Joana evita esse contato com a divindade, ela não nega a existência de Deus, mas justamente para que ela não precise tornar-se dependente deste contato e que ela consiga sentir essa dor, encerrar o ciclo e começar um novo ciclo. A gente também vai ter aqui um pensamento dela de angústia. Não gosto tanto de mim a ponto de gostar das coisas de que eu gosto. Amo mais o que eu quero do que a mim mesma. Porém, é uma mulher que passa a vida tentando descobrir o que ela quer. Ela vai conhecer nesse ínterim, né, na frouxidão do relacionamento dela com o Otávio, o homem, que é simplesmente o homem. E a gente vai ter, então, uma cena inóspita e surreal, e eu não vou contar para vocês quem é esse homem e como ele vai transformar a visão da Joana. O Otávio, por seu lado, também questiona essa questão de Deus. E ele está escrevendo, porque ele está tentando escrever um livro de direito, e pensando sobre Spinoza, ele anota as seguintes observações. O cientista puro deixa de crer no que gosta, mas não pode impedir-se de gostar do que crê. A necessidade de gostar é uma marca do homem. Um Deus dotado de livre-arbítrio é menor que um Deus de uma só lei. Do mesmo modo, porque tanto mais verdadeiro é um conceito quando ele é um só e não precisa transformar-se diante de cada caso particular. A perfeição de Deus prova-se mais na impossibilidade do milagre do que na sua possibilidade. Fazer milagres para um Deus humano das religiões é ser injusto. Isso me faz mais feliz e me deixa mais livre, porque a ideia da existência de um Deus consciente nos torna horrivelmente insatisfeitos. Essa relação, então, vai eclodir, né, explodir, quando a Joana resolve, por causa de uma série de coisas que acontecem, que ela vai ter um filho com o Otávio. E quando ela convence ele disso, passa por ela um dos pensamentos mais desprezíveis quanto à criação de Deus, que ela diz: mas vencida apenas direi, eu nada sei, posso parir um filho e nada sei. Deus receberá minha humildade e dirá, pude parir um mundo e nada sei. Embora a gente tenha essa mulher amargurada o livro inteiro, esse homem insatisfeito, uma amante, que eu não posso dar maiores detalhes aqui, nós temos uma história muito bem construída, uma escrita intensa, cheia de significações, assim como Raduan Nassar. Se você não é o tipo que gosta de Raduan Nassar e de descrições, não leia Clarice Lispector. Se você é alguém que gosta do subjetivismo e adora esses desafios e essas comparações e essas visões da gente de um prisma assim muito louco, leia Clarice Lispector. No entanto, você vai criar empatia com esse personagem quando você entender que, apesar de ser das criaturas soltas e sozinhas no mundo, ninguém jamais pensou em dar alguma coisa a Joana. Não amor,
Entregavam-lhe sempre outro sentimento qualquer. Viveu sua vida ávida como uma virgem, isso para o túmulo. Fez-se muitas perguntas, mas nunca pôde se responder, parar de sentir. E é sobre essa questão de parar de sentir e tentar voltar a sentir que nós teremos o desfecho desse romance espetacular. Fica a dica, eu não vou falar muito sobre a vida da escritora, aliás, não vou falar nada, só que ela era jornalista espetacular e muito à frente do seu tempo, porque depois eu vou resenhar o Clarice, da Kozak Naif, falecida editora. Eu espero que vocês gostem, recomendação fortíssima. É uma escrita para quem quer adentrar o universo assim, do sentimento humano, da solidão, do sofrimento. Se você estiver deprimido, leia assim, do ladinho de um chocolate, que eu acho que resolve, tá certo? Bom, é isso aí. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta aqui. Nos vemos logo mais. Tchau!